Capítulo 2. Quando chegou o dia do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. De repente, ressoou vindo do céu um som comparável ao de forte rajada de vento que encheu toda a casa onde eles se encontravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo que se iam dividindo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Ora, residiam em Jerusalém judeus piedosos provenientes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-se e ficou estupefacta, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados diziam: Mas esses que estão a falar não são todos galileus? Que se passa então para que cada um de nós os ouça falar na nossa língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia Cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los anunciar nas nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos assombrados e sem saber o que pensar. Diziam uns aos outros: Que significa isso? Outros, por sua vez, diziam, troçando: Estão cheios de vinho doce. De pé, com os 11, Pedro ergueu a voz e dirigiu-lhes então essas palavras: Homens da Judeia e todos vós que residis em Jerusalém, ficai sabendo isto e prestai atenção às minhas palavras. Não, estes homens não estão embriagados como imaginais, pois apenas vamos na terceira hora do dia. Mas tudo isto é a realização do que disse o profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a criatura. Os vossos filhos e as vossas filhas hão de profetizar. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Certamente, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito nesses dias e eles hão de profetizar. Farei ver prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e uma coluna de fumo. O sol será transformado em trevas e a lua em sangue, antes de vir o dia do Senhor, grande e glorioso. E então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós por seu intermédio, como vós próprios sabeis, este, depois de entregue, conforme o desígnio imutável e a previsão de Deus, vós o matastes, cravando-o na cruz pela mão de gente perversa. Mas Deus ressuscitou-o, libertando-o dos grilhões da morte, pois não era possível que ficasse sob o domínio da morte. Davi diz ao seu respeito: Eu via constantemente o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, a fim de eu não vacilar.
Por isso o meu coração alegrou e a minha língua exultou, e até a minha carne repousará na esperança, porque tu não abandonarás a minha vida na habitação dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a decomposição. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, hás de encher-me de alegria com a tua presença. Irmãos, seja-me permitido falar-vos sem rodeios. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo encontra-se ainda hoje entre nós. Mas, como era profeta e sabia que Deus lhe prometera, sob juramento, que um dos descendentes do seu sangue havia de sentar-se no seu trono, viu e proclamou antecipadamente a ressurreição de Cristo por estas palavras: não foi abandonado na habitação dos mortos, e a sua carne não conheceu a decomposição. Foi este Jesus que Deus ressuscitou, e disto nós somos testemunhas. Tendo sido elevado pelo poder de Deus, recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou-o como vedes e ouvis. Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até eu pôr os teus inimigos por estrado dos teus pés. Saiba toda a casa de Israel, com absoluta certeza, que Deus estabeleceu como Senhor e Messias a esse Jesus por vós crucificado. Ouvindo estas palavras, ficaram emocionados até o fundo do coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça cada um o batismo em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo. Na verdade, a promessa de Deus é para vós, para os vossos filhos, assim como para todos os que estão longe, para todos os que o Senhor nosso Deus quiser chamar. Com estas e muitas outras palavras, Pedro exortava-os e dizia-lhes: afastai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram a sua palavra receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se a eles cerca de 3.000 pessoas. Eram assíduos aos ensinos dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação.